Sétimo ano, tudo bem com vocês? Professora Silvânia, de Geografia. Vou corrigir a semana 3 do volume 5 do PET, ok? Nessa semana 3, unidades temáticas, ideias e concepções sobre a formação do território do Brasil. E habilidades, reconhecer aspectos da formação territorial do Brasil, com destaque para as questões históricos, geográficas, processos migratórios e diversidade étnico-cultural nas diferentes paisagens e regiões. Atividade 1. Com a finalidade de administrar, planejar e trabalhar com os dados estatísticos, o IBGE agrupou os estados brasileiros em regiões. Através dessa regionalização, responda o que se pede. Preencha o quadro a seguir com os dados do texto Divisão Regional do IBGE. Aí nós temos duas colunas: Região do IBGE e Unidades de Federação. Na região do IBGE, vamos colocar as regiões e unidades de federação são os estados. Então vamos lá. O IBGE, ele faz dois tipos de regionalização. Uma é a divisão regional, ok? E a outra é a divisão por regiões geoeconômicas. Tem diferença entre umas e outras aí. As regiões geoeconômicas, eles separam, né, os estados, as unidades de federação, mediante a sua condição econômica. Já as regiões brasileiras, né, as macro-regiões brasileiras, eles juntam aspectos físicos, como clima, vegetação, relevo, e ele divide mais ou menos isso daí. Então vamos lá. Primeira região do IBGE, região norte. Ela é formada pelas unidades de federação, que é na segunda coluna, né, que vocês vão colocar: Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e Tocantins. Vamos para a segunda região, região Nordeste. Aí na outra coluna, unidades de federação que compõem a região Nordeste: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Terceira região, região Centro-Oeste. Unidades de federação: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. E o Distrito Federal, que é a capital nacional. Quarta unidade de federação, região do IBGE, região Sudeste, composta por Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. É a região que nós habitamos. E, por fim, a última região do IBGE, região Sul, que tem como os estados de federação Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E terminou a divisão do IBGE nessas macros regiões. Vem uma outra questão, letra A. Ainda sobre as regiões do IBGE, responda: em qual região se localiza Minas Gerais? Já respondi. Localiza-se na região Sudeste. Você conhece outra região brasileira? Qual ou quais? Bom, eu posso dizer que eu conheço Centro-Oeste. Por quê? Porque eu estive em Caldas Novas. Caldas Novas fica no estado de Goiás. E o estado de Goiás pertence à região Centro-Oeste. As demais regiões eu não conheço. Se vocês conhecem, né, algum outro local, vocês respondam aí para mim. Atividade 2. Quantas e quais são as regiões geoeconômicas do Brasil? Quais foram os fatores, né, considerados na divisão desses complexos regionais?
As regiões geoeconômicas são a Amazônia, que tem a região norte e também uma porção norte do Mato Grosso e parte do oeste do Maranhão. Nós temos o Nordeste, que é composta pela região Nordeste, menos o oeste do estado do Maranhão e uma parte do norte de Minas. E nós temos a região Sul, Centro-Sul, que corresponde às regiões Sul e Sudeste da regionalização do IBGE, mais Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e parte do sul do Mato Grosso e Tocantins. E os critérios, né, que foram utilizados, os fatores utilizados para poder fazer esse tipo de regionalização foram as questões econômicas, né? Estão ligados mais, o próprio nome já fala, geoeconômicas. São regiões que têm um tipo de economia mais semelhante, fatores econômicos mais semelhantes, correto? Então, assim, igual o nosso estado de Minas Gerais, uma parte dele foi lá para a região Nordeste. É porque o norte de Minas é uma região muito pobre, com grandes dificuldades de seca, ausência de chuvas, por isso que foi. Mas Belo Horizonte, região metropolitana, entra na região Centro-Sul, assim como todo o estado de Rio de Janeiro, estado de São Paulo, estado do Espírito Santo, correto? Então, é uma forma de dividir o Brasil mais de forma econômica. E é analisado muitos indicadores socioeconômicos, ok? Indicadores, né, de várias categorias, como educação, como trabalho, como industrialização, etc. Então, foi feita essa divisão aí, dividindo isso. O PET indica um vídeo, assista esse vídeo. Vale muito a pena assistir esse vídeo. Atividade número 3. Na divisão do geógrafo Pedro Pinchas Geiger, o que justifica o norte de Minas fazer parte do complexo regional do Nordeste? Eu até cheguei a comentar, né, já. O norte de Minas apresenta características socioeconômicas e naturais, que eu até falei da ausência da chuva, muito parecidas com o Nordeste brasileiro. Principalmente o Nordeste, aquela parte do sertão mesmo, nordestino. Aquela região norte de Minas ali, ela talvez seria até considerada a região mais pobre e onde abriga pessoas mais pobres no Brasil. Pessoas que, assim, não têm a condição de trabalhar, não tem nenhuma indústria lá perto para poder incentivar isso daí. Entra governo e sai governo, eles não fazem nada para poder modificar, assim como o sertão nordestino, né? Eles não fazem nada, muita coisa para poder ajudar ali, e por aí vai. Por isso que o norte de Minas, né, ele entra aí na divisão geoeconômica do Nordeste, ok? Observe o gráfico abaixo sobre os afazeres domésticos entre crianças e adolescentes e responda às atividades 4 e 5. Temos um gráfico. Esse gráfico é conhecido gráfico de barra, porque ele, né, segue uma barra. Ele está dividido em cores. A legenda dele é o seguinte: o verde mais escuro são homens de 5 a 13 anos. O vermelho mais escuro são mulheres, meninas, de 5 a 13 anos. Vem um vermelho mais clarinho, são de jovens adolescentes, de 14 a 17 anos. E um verde mais clarinho,
que são de meninas adolescentes, jovens meninas adolescentes, de 14 a 17 anos. E nós temos o resultado do Brasil e depois o resultado entre as regiões do IBGE. Então, eu já até respondo a atividade número 4. Qual é a divisão regional do Brasil utilizada no gráfico? É a divisão regional do IBGE, aquela que divide o Brasil em 5 macros regiões, que é o Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aqui não está sendo dividido pelas regiões geoeconômicas, e sim pela regionalização do IBGE. Na atividade número 5, pede-se: compare os dados de cada região e anote o que te chama mais a atenção. Eu vou fazer a análise aqui da nossa região, região Sudeste, ok? Vou voltar ao tema do gráfico, médias de horas semanais dedicadas aos cuidados de pessoas ou afazeres domésticos. Ou seja, são crianças e jovens fazendo os trabalhos domésticos ou cuidando de algum idoso, de algum irmão mais novo, entre idades de 5 a 17 anos. Isso por meninas e por meninos, né? Aqui está dividido por sexo e por idade. Região Sul. Meninos entre 5 a 13 anos tem 5,7. Meninas entre 5 a 13 anos, 6,4. Passando para os jovens adolescentes. Meninos de 14 a 17 anos, 7,9. Meninas de 14 a 17 anos, 11,8. Na região Sudeste, a gente pode constatar que as jovens meninas entre 14 e 17 anos dispensam mais horas dedicadas a tarefas domésticas ou a cuidados de outra criança, de outra pessoa, talvez um avô que esteja doente, etc. E o que vocês podem observar é que não é só no Sudeste que isso acontece. Isso acontece a nível do Brasil, acontece na região Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Vocês podem ver que a barra verde clara, que representa jovens adolescentes do sexo feminino, entre 14 e 17 anos, são as que dedicam mais horas a os afazeres domésticos ou cuidados de outras pessoas. Termino aqui a correção da semana 3 do PET 5. Se vocês perderam as outras semanas, entra lá no meu canal. Tem todas as correções até o prezado momento. Façam as atividades, me enviem fotos, tá bom? Para eu poder constar a frequência de vocês. Um forte abraço, até a semana 4.